Fala pessoal do canal QG Concursos, espero que esteja todo mundo bem aí, galera deve estar entrando aí nesse exato momento, chegando aí e mais um episódio do QGCast. E hoje, obviamente, fiz questão de trazer o meu amigo Fernando Nishimura, especialista em concursos públicos na disciplina de informática. Se tem alguém melhor que ele, eu desconheço. Fernando, muito obrigado por ter topado vindo aí. Alô, Luiz, estamos juntos. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Fernando Nishimura, leciono aqui a parte de informática de concurso, aqui no QG Concurso, da parte presencial. E isso desde quando o QG surgiu, há muito tempo atrás. Trabalho na área de concurso público, desde 2010. E atualmente trabalho também em alguns sites na internet, comentando questões, trabalhando com materiais, a questão de apostilas personalizadas e tudo mais. Aqui a gente colabora, Colaboramos com as aulas presenciais, com os simulados, com a organização dos conteúdos. Sim. E mantendo o pessoal também atualizado, com relação às turmas. Tem a Parabellum, tem a Elite, as turmas GAR, que são dos presenciais. Até a próxima aula de informática já tem material todo novo, para a turma presencial. Sim, sim. Lista de questões que futuramente serão disponibilizadas como atualizações. Então, a gente sempre mantém o material atualizado, porque quem mexe com informática sabe, quem estuda informática sabe que muda todo, a cada 6 meses muda tudo. Então, a gente tem que manter atualizado. E vou pedir para vocês que estão assistindo aqui, já vai colocando, dá um tiro no like aí, tá? Já vai clicando no like aí, quanto mais like der, mais o YouTube divulga também. E pedir para vocês, quem aí puder, fazer a gentileza de compartilhar essa live, Fernando? Compartilha nos grupos, com os amigos que você sabe que estão se preparando para o concurso público. E vou pedir também, quero saber de onde vocês estão falando, A gente tem aluno de São Paulo, tem aluno do Brasil inteiro, Fernando? Tem o pessoal do Rio de Janeiro que sempre frequenta nossas lives, Sim. Daqui a pouco o pessoal aparece aí. Rio de Janeiro, Barra Mansa, Barra do Piraí, São José dos Campos, São Paulo, Taubaté, Minas Gerais, Mato Grosso. Eu nem falo que o Fernando é convidado, porque o Fernando já é da casa, cara? O Fernando tá comigo aí há muito tempo, nosso caveira, ele foi praticamente o primeiro professor aí, que eu fiz o convite, que veio, que aceitou. Veio ele, depois veio o Regis, depois foi vindo a galera toda. Então, muito bacana. E, Fernando, engraçado, que você já vinha conversando comigo há um tempo, e informática, você já estava falando para mim há um tempo, e se tornaria uma das disciplinas mais cobradas, talvez a mais cobrada, e talvez a que fosse ter um grau de exigência de maior complexidade. Você já estava falando isso para mim há anos, Sim. Desde quando teve o último concurso lá de 2018, o pessoal fazia meio assim que um drama, falando assim, a prova tá difícil, o edital tá pesado. Assim, gente, não é bem assim não. Ao contrário, o edital da Polícia Civil de São Paulo de 2018 era um dos mais simples do país. Começa por aí. Pode parecer grande, pode parecer extenso, afinal de contas foram 30 questões para agente de telecomunicações, Eram 8 tópicos no edital, então deu a sensação de que o negócio era difícil. Mas sob o ponto de vista comparativo com outros concursos, nem tanto. Eu já falava assim, esse edital, apesar de estar extenso, apesar de estar grande, apesar de parecer difícil, ele está defasado. O que é defasado na informática? Ele está cobrando coisas que, teoricamente, são importantes. Sim, sim. Na prática, são importantes. Só que não tem muito a ver com o momento do mundo, Você vê, por exemplo, apareceu lá no edital de 2018 o computação na nuvem. E não teve praticamente nada na prova. Sendo que, atualmente, inclusive por causa do home office, por causa desse afastamento, suspensão de contratos e tudo mais, todo mundo passou a usar a nuvem. Então, esse tópico que no edital de 2018 foi assim meio que esquecido, deixado de lado pela banca, agora em 2021 certamente virá pesado. Então a gente já tem aí a primeira sacada para a galera. Então, você que vai prestar concurso da Polícia Civil agora em 2021, então o cara tem que se ligar exatamente no tópico computação na nuvem. Computação na nuvem. Começa com computação na nuvem. E aí já começa a ter o desdobramento. O que seria o desdobramento? Para você acessar alguma coisa na nuvem, você precisa de ter um acesso seguro, um acesso protegido. E esse acesso vem, por exemplo, lá da parte de segurança da informação. Acesso via VPN, numa extranet, você instalar softwares de proteção, firewall,
Caiu isso no concurso da Polícia Federal, né? Um firewall de segunda geração, tá? Da Polícia Rodoviária Federal também cobrou esse conceito. Então você tem, no caso, coisas novas, né? Atualizadas, Sim. que podem justamente vir aqui nesse edital. Já estava lá em 2018, só que em 2018 não estava sendo cobrado de forma pesada. Isso que eu ia te falar, estava no edital, mas não estava sendo cobrado, né? Sim, agora não, agora será cobrado. Será valer, cobrado. Né? Outra coisa lá, segurança da informação. Em 2018 só teve uma questão, nas 111 questões que caíram das provas da polícia, somente uma questão sobre segurança da informação. Foi uma questão sobre phishing, que é aquela mensagem que a gente recebe com link, né, para atualizar e tudo mais. Opa, desculpa. Nada. Eu gostei do que você falou, Fernando. Olha pra você ver, pessoal. Eu duvido que tem alguém aqui que tá assistindo agora, tá? Que saberia me dizer, agora o Fernando já falou, quantas questões de informática tivemos, somando todos os editais de 2018 da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E o Fernando, obviamente, eu não tenho a menor dúvida que ele ia fazer esse cálculo aí. Ele fez esse cálculo e tivemos aí 111 questões. E isso é base para analisar muitas coisas. Por exemplo, dessas 111, qual foi o tema mais cobrado? Esse tema continua agora para 2021? Essa é uma pergunta bacana. Outra pergunta bacana também. Dessas 121 questões aí, o grau de dificuldade dela, comparado a outros concursos, é parecido? Está abaixo, né? O Fernando, eu falo isso porque o Fernando, ele é o verdadeiro especialista em informática. E quando eu digo isso, eu quero dizer que o Fernando ele conhece editais do Brasil inteiro, editais em âmbito federal, editais em âmbitos estaduais, editais em âmbitos municipais. Então ele tem, né, eu pergunto que eu sei que ele tem gabarito para estar respondendo essas perguntas aí, né, Fernando? Então vamos lá, né? Tópico por tópico, né? Não, do jeito que você quiser, Fernando. Aqui é um bate-papo descontraído no teu ritmo, velho. Você está em casa. Então, das 111 questões, né, que caíram nas provas de 2018, apenas uma tratou sobre segurança da informação, que foi sobre phishing. Uma só, cara? Uma só. 111, porra. E agora, em 2021, a tendência é que isso se inverta, né? Isso aí você tem umas 10 questões agora, né, sobre isso, distribuídas nos vários cargos. Por quê, né? Porque ataques de ransomware se tornaram quase que diários. O ransomware é aquela forma que o pessoal envia um arquivo, esse arquivo criptografa os dados do dispositivo e pede um resgate em bitcoins. Sim, sim. Por exemplo, né? Uma criptomoeda qualquer. Que, aliás, estava no edital da Polícia Civil do Ceará, criptomoedas. E agora eu sei o que é blockchain, hein? Se você quiser na live de hoje me humilhar falando o que é blockchain... ele não sabia antes. Já agora, escreve aí no chat aí quem é que sabe o que é blockchain. Depois o Fernando vai... Essa foi uma piada interna. Na verdade foi uma piada da outra live, né, Fernando? Foi, enfim, da outra live. Segue o jogo aí, só pra... Em comparação, as provas de 2018 elas foram mais fáceis do que as provas anteriores. Em 2011, quando ainda era a Cadepol a organizadora, aí pegou pesado. Pegou pesado, foram questões mais difíceis, né? Lá da parte de agente de telecomunicações, quando foi organizado pela Cadepol, as questões tratavam de conceitos lá da década de 80, década de 90, que, vamos lá, está sendo usado? Não. Mas tem que saber? Tem. Então eles perguntaram isso. Né? Já a prova de 2013, aquela que você foi aprovado, inclusive, né? Inclusive que eu fui aluno do professor Fernando Nishimura. Sim. E eu falo, não puxando o saco, não preciso disso, mas informática eu era uma das matérias que eu mais tinha dificuldade. E por ter dificuldade, quando a gente fala dificuldade, quer dizer que eu demorava mais para aprender do que as outras disciplinas. Inclusive quem está no chat aí, comenta com a gente qual é a disciplina que mais você tem dificuldade. Dificuldade, pessoal, assim, Fernando, eu vou colocar uma situação. Dificuldade é assim, você querer responder e não estudar, isso não é dificuldade. Isso chama-se safadeza, sem vergonhice, né? O que eu falo de dificuldade é você estudar e levar um pouco mais de tempo, ter que se dedicar mais nela para poder aprender. E aí, só para concluir rapidinho, eu fui aluno do professor Fernando. E aí o Fernando ele quebrou esse paradigma de que informática era difícil, de que informática era impossível gabaritar. E se não me engano, acho que eram 10 questões, Fernando? 10 ou eram mais questões? Eram 10 questões, eu sei que na prova eu consegui acertar 9 questões de informática, uma eu errei, porque sei lá por que eu errei, né? Sempre eles colocam uma questão muito absurda também. Mas, cara, alguém que não acertava nada, acertar 9 questões... vamos né? também então alguns... eu dou mérito total para ele aí e sou grato até hoje. Vamos também a alguns detalhes, ok? Talvez o Luiz não se lembre, mas eu lembro.
No intervalo da aula presencial, eu ia lá fora fumar um cigarro, você ia atrás. Verdade, Fernando. Ele ia atrás, ia tirar dúvida comigo. Falava assim, mas como é que eu faço isso no Mac? Falei, não, Mac não serve. Você lembra disso, cara? Lembro disso. Caraca. Mac não serve, entendeu? Estuda isso aqui na apostila, né? Aqui na aula. Esquece do Mac, faz a prova que você vai passar. Pô, Fernando, tem certeza? Falei, tem certeza. Tem gente que passa na prova e não sabe... Tinha um Mac na época, cara. Olha que legal, eu nem sabia disso, velho. Tem gente que passa na prova e não sabe nem ligar o computador. Isso é fato. Então, você tem que aprender a resolver questões. Tá? Então, eu passei essas dicas lá pro Luiz e tudo mais, né? Nessa época. Outro caso também, né? Tive um aluno chamado Andrei, né? No concurso da PRF, sem ser nesse último, no antepenúltimo, né? Ele me mandava mensagem quase todo dia. Nossa, isso eu não fazia, não. Por e-mail, eu só atrapalhava o momento do cigarro passar. Esse Andrei, né? Ele me mandava mensagem quase todo dia por e-mail, né? Com dúvidas. Professor, a sua apostila tá errada aqui e tal, muda essa frase, tal, né? Professor, atualizou o Windows, muda esse pedacinho aqui. Nossa, fala assim. E não é que o cara passou? Passou, cara, olha que passou, legal. Foi aprovado, é PRF lá em Rondônia. Olha, cara. Okay? E tá lá no meu Facebook, né? E ele também é um dos casos, né? Também teve o caso lá do Daniel, né? Marido da minha ex-colega de serviço, né? Da Liana, que ele estudou para o TJ, né? O TJ de São Paulo, lá de 2012. Aí estudava também. Professor, eu não consigo acertar as questões, isso aqui, tá? Eu nem mexo no computador. Você vai acertar as questões, você vai passar no concurso, porque não precisa saber mexer no computador, tem que saber responder questões. Tá? Então, ele passou, né? Hoje ele é escrevente do TJ, tudo. E tantos outros casos, né? Mas é legal que você falou uma coisa... A história, o que tem em comum, né? O Luiz, o Andrei e o Daniel. Esses três, né? Eles estavam sempre atrás de mim. Para tirar dúvida. Então, não adianta o cara falar assim, eu vou estudar em casa, né? Eu vou ficar aqui lá nos meus resuminhos e tudo mais. Se tiver alguma dúvida, deixa pra lá. Não, se você tiver dúvida, essa dúvida que vai cair na prova. E se você não tirar a dúvida antes, você vai perder uma questão. É bem isso mesmo. É sempre isso que acontece, né? É aquela coisa da lei de Murphy, né? Se alguma coisa pode dar errado, vai dar. E dá. Né? E também, às vezes, a pessoa tem assim, nossa, eu não vou perguntar porque o professor vai achar que eu sou burrão, né? Vai ser, nossa, tem um pessoal que está muito mais avançado que eu, não sei o que, ele não vai me responder por ser uma dúvida bobinha, né? Assim, não. A dúvida é a semente do conhecimento. Se você planta uma dúvida, se você vai lá e tira essa dúvida, você tem a oportunidade de obter conhecimento e ir bem na prova. Claro. Né? Então, o pessoal que tiver dúvida, pode mandar as dúvidas. Deve mandar as dúvidas. Né? Sim, você, comenta aí no chat. Você tem o costume de mandar dúvidas para o seu professor? Sim ou não? E aí? Né? Eu aposto que quem tem esse costume é aprovado antes. Exatamente. Mas eu posso te falar uma outra coisa aí também, Fernando? Tem um lance de que alguns professores não têm paciência para responder, para ensinar. É por isso que eu falo, lecionar, ministrar é um dom. Então, o que você falou, ter paciência, porque às vezes o cara que parece chato como eu mesmo e o Andrei mesmo, eram pessoas assim que a gente não estava querendo ser chato. A gente queria muito passar. Sim. É por isso que eu falo, todo mundo que está aí assistindo agora quer passar. A questão que vai diferenciar quem passa e quem não passa é o quanto. E o Fernando, como meu professor, como professor de outros, já não tem como contar mais quantos alunos já passaram pelo Fernando, o Fernando tem o dom e a paciência de explicar para os caras. E às vezes é 10 vezes a mesma pergunta. Só que se o cara é interessado, ele anota e ele passa, e depois tem essas histórias bacanas aí para contar. Quando eu fui fazer o projeto do QG, cara, o primeiro nome, não tinha dúvida, cara. E na época eu tinha comprado um monte de curso online, tinha ido para São Paulo, um monte de coisa. Cara, eu tinha visto um monte de professor. Mas o primeiro e único nome que veio, eu falei, é o Fernando. Ele é o cara que eu quero estar comigo nesse projeto, é o cara que eu quero que seja meu amigo também, porque é um cara ímpar. Então eu falei, esse é o cara. É um cara íntegro, é um cara inteligentíssimo, é um cara que tem caráter. Eu falei, e paciência, que é o principal, né, Fernando? Porque a gente era chato pra caramba, né? O Fernando tá sendo bonzinho, pessoal, porque a gente era chato. O Fernando tava lá, querendo ficar no momento zen dele. A gente, homem, tem aquele negócio da caixinha do nada. Já viu essa tese? O Fernando, ele tava dando aula às vezes o dia inteiro, cara. Trabalhava na Embraer, dava aula à noite. Ele queria ficar na caixinha do nada, o que a gente ia fazer? Ia lá, Fernando, Ele com toda a paciência do mundo respondia com o maior carinho.
Então isso é impagável. Isso é impagável e faz isso quem tem dom, Fernando. Não tem dúvida disso não, cara. Então, isso aí no caso é o recado pro pessoal, né? Ó, o pessoal colocou bastante. Qual que é o seu Instagram, Fernando? Eu acredito que todo mundo que tá aqui sabe, mas qual que é o Instagram se a galera quiser seguir? Informática Concursos. Bacana. Então, pra você ver, mesmo, Fernando, hoje o QG, né, o Fernando tá no presencial, tá no online, tudo quanto é projeto, o Fernando sempre esteve comigo. Mas uma coisa é fato, eu ainda assim indico os alunos para irem e adquirir materiais extras que o Fernando tem também, né, Fernando? Eu falo pro pessoal, o Fernando tem materiais extras, ele tem uma loja virtual também, vai lá, adquire, porque vocês não estão gastando, vocês estão investindo. Como é que faz pro cara acessar essa lojinha aí, Fernando? A loja virtual? E é um investimento até bem interessante. Jabá, né? já vamos meter um jabá aqui, porque falo com gosto do meu amigo Fernando, chama ele de amigo, não chama ele de professor não. É só pesquisar ali na internet, né, Fernando Nishimura, já aparece ali fernandonishimura.com.br, né? Tem apostila atualmente, né? Banco do Brasil, TJ São Paulo, né? Da própria Polícia Federal que vai abrir concurso agora de agente administrativo também. Se não me engano, tem atualização, tem um monte de coisa legal, né? Tem atualização. Resumindo, prova, adquiram, invistam de olho fechado, cara. Esse é o cara informática, sem dúvida nenhuma. Aí eu peguei e retirei a apostila da PCSP, né? Justamente para poder atualizar. Bacana. Né? Por quê? Porque eu tô vindo aqui nas lives, né? Tô comentando coisas que estão para entrar no edital, né? E, claro, tem que colocar isso no material, então eu vou atualizar, né? Então, concluindo ali a questão das provas, né? Em 2011 a Cadepol fez uma prova muito difícil, em 2013 a VUNESP fez uma prova fácil no sentido de comparado com a anterior. Sim. E em 2018 ela já aumentou um pouquinho a regra no sentido de ser uma prova um pouquinho média, né? De dificuldade média em informática. A questão da dificuldade das questões, ela está atrelada a algumas variáveis externas. Quais que são essas variáveis? Primeiro, tendências da banca. Segundo, quantidade de candidatos inscritos. E terceiro, qual é, no caso, a importância daquele cargo dentro do contexto da instituição. Claro. Tá? Você pega, por exemplo, as questões de informática para a prova de delegado, elas são questões super tranquilas. Porque o edital de delegado cobra mais a parte de direito. Sim, sem dúvida. Já na prova de escrivão, as questões de informática, elas pendem mais para a parte de internet, mais para a parte... isso aí, pessoal, anota isso aí. Mais para a parte de editores de textos, porque tem a ver com o dia a dia do escrivão. Claro. Já na parte de investigador, são questões mais lógicas, que envolvem a parte de planilhas, de Excel. Pega, por exemplo, a prova de papiloscopista. Caíram coisas que não caíram em nenhuma outra prova da VUNESP na história. Incomum, né? Incomum. Por quê? Porque é específico para o cargo de papiloscopista. Ô, Fernando, uma dúvida do pessoal quais seriam os temas, as apostas de temas quentes para o cargo de investigador e a aposta do tema... Ó, pessoal, isso agora é a bola da vez, literalmente. Qual é a aposta de tema quente em informática para investigador e para escrivão? Ainda complementa a pergunta já que o diretor da Academia de Polícia falou aí, vocês viram recentemente, ele falou assim, não falou nada de nenhuma matéria, exceto informática, né, Fernando? Sim. Então são 3 perguntas, aliás. Né? Foram 2 entrevistas que o diretor da Cadepol falou, né, a respeito do concurso público de 2021. Na primeira entrevista ele falou que o edital deveria ser o mesmo de 2018, exceto informática. Correto. Que seria mais pesado, que teriam novos itens e tudo mais, atualizando justamente nessa sintonia com os outros concursos de Polícia Civil no país. E na última entrevista, na segunda entrevista, né, na última entrevista dele, aí ele afirmou que os editais já estão prontos. Certo. E devem ser divulgados na hora que tiver uma autorização do governador. Tá? Bom, o que aconteceu no caso nesses 45 dias entre a primeira entrevista e a segunda entrevista? Essa atualização de informática que ele citou são relacionadas, né, à segurança da informação. Correto. Porque, né, no passado foi apenas uma questão e agora você tem muitos crimes. Anota isso aí, pessoal. Né, muitos crimes digitais acontecendo. E a parte de rede de computadores. Correto. Né, ambiente de rede. Por quê? O ambiente de rede, ele tem tudo a ver com computação na nuvem, tem tudo a ver com a proteção de segurança, tem tudo a ver com acesso remoto, tem tudo a ver com criptomoedas. Perfeito. Que apareceu lá nos concursos de Santa Catarina, do Ceará. Então, isso são coisas, né, digamos assim, novas, que se você parar e olhar, fazem parte do nosso dia a dia. Né? Sim. O edital do Banco do Brasil, por exemplo. O edital do Banco do Brasil trouxe em informática ali coisas relacionadas a Pix. O que é o Pix?
O Pix não é essa forma de transferência de dinheiro, prática, que basicamente todo mundo tem acesso. Bastam ter as chaves cadastradas. Então, esses conceitos são novidades. Novidades que já estão aparecendo nos concursos. E a gente pegando o edital de 2018, percebe como ele está bem defasado, né? Concurso da Polícia Civil do Pará, concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, do Ceará, teve também no Rio Grande do Norte. Todos esses já têm novos tópicos, tá? Um dos tópicos, por exemplo, tem a ver com videoconferência, que acabou entrando no TJ de São Paulo, né? E no comecinho do ano, né, ali em março, tem inclusive no meu canal do YouTube, né, lá Fernando Nishimura, você acha lá um vídeo que eu fiz avisando o pessoal do TJ. Sim. Ó, pessoal, vai entrar Microsoft Teams. E o pessoal, né, aquelas coisinhas de internet, né? Ah lá, o japonês tá doido, né? O japonês fumou, não sei o que. Entrou no edital. Aí depois fiz uma live com o Antônio do Tribunal, com o Thiago Pazinato, né? Até com o professor Douglas Oliveira, de Normas da Corregedoria. Sim. E eles comentaram, falaram assim, nossa, você adivinhou que ia entrar no edital, né? Pois é, né? Então acontece a mesma coisa com a Polícia Civil, né? O que vai entrar no edital? Ora, vai entrar aquilo que precisa entrar, que é criptomoeda, segurança da informação, redes de computadores. Ah, mas isso já tem. Sim, já tem, só que nunca foi cobrado da forma como precisa ser cobrado. Tá? Então, quando o diretor da Cadepol fala que vai ampliar o conteúdo e que vai cobrar mais desse pessoal que é investigador e escrivão, é justamente nesse sentido. O investigador hoje, por exemplo, se você consultar seus colegas lá de delegacia, você irá perceber o seguinte: a maior parte dos crimes hoje são crimes digitais. Sim, sim. E crimes digitais, o investigador precisa conhecer modelos de celular, né? Que tem no edital da Fundação Carlos Chagas isso, né? Android, iOS, smartphones tem lá no edital e deve vir também para cá. O investigador precisa conhecer os conceitos sobre golpes na internet. Claro. Que é da cartilha do CERT, está no edital da Polícia Civil do Distrito Federal, da Polícia Federal. Tem que conhecer os conceitos sobre segurança da informação. Ótimo. Antivírus, firewall, anti-spyware, todas essas ferramentas de proteção. Porque não adianta nada, no caso, ele pegar um aparelho e sem saber manusear o aparelho, ele acaba destruindo as provas. Claro. Né? Você precisa conhecer esses conceitos. E se esse aparelho estiver conectado numa rede ali, numa blockchain, que está validando uma série de transações de criptomoedas, e se essas criptomoedas estão relacionadas com algum crime organizado, né? Então tudo isso são coisas que estão acontecendo hoje, né, que precisam ser, no caso, conhecidas. Sim. E serão cobrados na prova. Né? Ou seja, o Fernando está falando assim, traduzindo no jargão policial, é o que vocês vão usar no dia a dia de vocês. Nas investigações, né, nos cumprimentos de ordem, enfim, né? O Fernando já deu algumas sacadas aí sobre isso que a gente usa na vida policial. Né? E o pessoal até falava assim, você é puxar saco do Fernando. Uma vez falaram isso pra mim, você é puxar saco do Fernando, fica falando que ele sabe tudo que vai cair, que tudo... E eu falo isso, e é verdade, o Fernando faz pesquisas, ele entende, ele tem esse entendimento como um todo, né? E aí automaticamente ele passa a compreender, de fato, o comportamento da banca, relacionado até mesmo com o comportamento que é exigido do policial, né? Da necessidade para a carreira policial. Então isso aí vocês vão usar para a vida policial de vocês, né? Isso aí também vamos dar um pouquinho de crédito, né, nessa história. Eu já fazia isso, né, lá na época do curso presencial e tudo mais. Aí depois eu conheci duas pessoas, né, que no caso mostraram que esse era o caminho certo. Né? Que nem o delegado, não. O Dr. Ailton Zulke, né, lá do Distrito Federal de Brasília. Né? Ele mostrou essa questão da dedicação, de estatística, de avaliar as provas anteriores, de quebrar a banca, literalmente, né? E outro também, o Rodrigo Costa, lá de São Luís do Maranhão. Né? Sei, gente. A questão lá do Melhores do Brasil, né? A questão de você investir, focar, direcionar, tornar aquela específico, né? Lapidar. Tem um trabalho por trás. Essa é a verdade. Tem um trabalho por trás. Não é simplesmente, Fernando, não pega aquele conteúdo e ensina. Ele vai entender por que aquele conteúdo é cobrado. Sim. Como aquele conteúdo é cobrado. E a necessidade, o grau daquilo de cobrança. Então... Até fiz uma live recentemente aqui no QG, né? Falando sobre isso, sobre esse histórico. Né? A gente já tem umas 3 lives que você acertou em previsão, né? A questão de histórico e tudo mais. E eu também procuro trabalhar justamente com essas ligações.
Porque antigamente, como que eram as questões de antigamente, pessoal? Antigamente, tipo nos anos 90, era aquela questãozinha do tipo, né? O que é um pronome, né? O que é um PC, né? O que é uma impressora. Não existe mais isso. Hoje as questões elas são contextualizadas, são até interdisciplinares em alguns casos. Né? Nesse concurso do TJ, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho em conjunto com raciocínio lógico, estou fazendo um trabalho em conjunto com normas da corregedoria, né? Que são coisas lá do edital do TJ de São Paulo, para perceber, para mostrar para os alunos que existem relações. Existem e muitas. Existem, muitas, né? Então aqui no QG a gente tem feito isso nas lives, né? Mostrando as relações. Olha pessoal, essa questão aqui que caiu na prova de escrivão, ela já tinha aparecido na prova de delegado. Olha, essa questão aqui da prova de agente de telecomunicações, ela já tinha aparecido nesse concurso lá de Barretos. E estão perguntando, Fernando, uma pergunta também que surgiu ali, você acha que vai ter muita diferença da prova de escrivão para investigador? Mais ou menos. Por quê? Porque o foco do escrivão ele tem a ver justamente com aquele trabalho da delegacia, né? Claro. Formatação de textos, buscas na internet. Então deve ser mais aquela coisa média dificuldade. Já de investigador, não. De investigador, assim, elas podem puxar mais. Eles devem tirar aquelas questões sobre impressoras. Eles vão tirar questões sobre impressoras, você acha? Porque, vão, né? Porque em 2018 perguntaram praticamente todos os tipos de impressoras. Eu lembro. Margarida, matricial, laser, jato de tinta, térmica. Isso aí, desculpa falar, Fernando, mas isso aí caiu no edital 2018. Se você baixar os editais de 2018, você vai encontrar isso aí sobre impressoras. E até na época, muito questionou-se sobre o fato da necessidade desse aprendizado para a vida policial, né? Que não tinha muito, né, Fernando? Aliás, não tem, né? Hoje em dia só faltam duas impressoras para eles perguntarem, né? Que é a impressora 3D e a plotter, de grandes dimensões. Que não tem nada a ver com um serviço policial, assim. Não tem nada a ver. Eu não vejo isso aí. Eu não imagino uma delegacia com uma plotter, por exemplo. Isso aí é um escritório de engenharia, um escritório de arquitetura que teria utilidade, né? Então, provavelmente, aquelas 10 questões sobre impressoras, né, lá de 2018, elas devam sumir e dar lugar justamente para essas coisas mais modernas, né? Então a prova de investigador deve ter justamente esse perfil. Saem aquelas questões mais bobinhas, digamos assim, né? Da parte de hardware, da parte até de Windows, e entra essas questões mais pesadas de redes, de segurança, essas novidades que vão sim fazer parte do dia a dia do investigador. E qual que é o seu palpite do tema mais cobrado para cada uma delas, para cada uma das carreiras? Então, em 2018, os temas mais cobrados, né, envolveram editores de textos. Editores de texto, tá? Planilhas de cálculos e hardware. Esses são os temas mais cobrados. Foram em 2018. Tá. Agora, para 2021, né, seguindo a tendência de outros concursos que estão acontecendo, eu imagino que deva cobrar um pouquinho mais em Excel, planilhas de cálculos. Excel, anotem aí, Excel. Né, fórmulas, funções, lógica. Boa, né, boa. Que tem a ver com o raciocínio lógico. O pessoal fala assim, vou fazer polícia civil porque não tem matemática, né? Bobinho, né? Tem matemática no raciocínio lógico e tem matemática dentro do Excel. Claro. Né? Então eles devem puxar um pouquinho mais ali, porque o investigador tem que ter aquele pensamento lógico, matemático. Ele tem que ter aquele pensamento rápido, frio, calculista, né? Para poder entender e analisar bem as coisas como verdadeiro e falso, né? Claro. Então deve puxar um pouquinho mais a parte de planilhas. Na parte de redes e segurança da informação, também. Redes e segurança da informação, outro tema quente, né, Fernando? Outro tema quente, né? Fizemos até um curso, né? Que gravamos sobre ambiente de redes e também sobre segurança da informação. Tem um curso que você não está no edital ainda, né? Não está. Se você quiser adquirir, a gente vai colocar o link para você, né? Desse curso, é um curso bem bacana. Aí não está no edital. Se entrar no edital, a gente acrescenta isso no curso para quem é aluno do QG. Sim. Mas eu acho que vale o investimento. Você já está se adiantando. Quem até não... porque cai em vários estados também, né, Fernando? Sim. Quem não é aluno pode adquirir para prestar Polícia Penal de Minas Gerais. Aí, olha que interessante. Está com o edital aberto. Pode fazer para o Rio de Janeiro, que deve ser de novo a Fundação Getúlio Vargas que vai organizar a Polícia Civil do Estado do Rio. Porque tinha sido o Sebrasp, mas o Sebrasp desistiu, né? Aí deve voltar a Fundação Getúlio Vargas. E a Fundação Getúlio Vargas é a tradição dela perguntar redes e segurança, né? Então é um conteúdo que serve para vários concursos. Não precisa ser necessariamente só Polícia Civil de São Paulo. Você aposta, Fernando, no aumento da quantidade de questões de informática? Olha, aumentar as questões acho que não. Acho que deve acontecer exatamente o que aconteceu com o TJ de São Paulo. Tá. Aumentou o conteúdo, mas não aumentou a quantidade de questões. Então aumenta o conteúdo e mantém a mesma quantidade de questões. Com a Polícia Civil de São Paulo vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o TJ.
Tá. O que foi o edital do TJ? Edital igual ao de 2018, Tá. mas pegou informática, pum, aumentou. Eita. Aumentou a quantidade de coisas em informática, Trouxe coisas novas? mas manteve 14 questões. Tá, 14 questões. No TJ. Tá. O que entrou de novo? Assim, Videoconferência. desculpa até te interromper, um palpite meu. Não acho difícil subir de 10 para 14 questões. A Polícia Civil, será? O que você acha, Fernando? Talvez se tirar um pouquinho de atualidades. É. Porque tem 10 de atualidades, cai para 5, por Vai para exemplo. 5 de atualidades e coloca para informática. Pode ser. Não sei, só um palpite. Se isso acontecer, Tem que estar preparado para qualquer cenário. Porque quem estuda, não importa se são 10 ou 15 questões, vai acertar de qualquer jeito, né? desculpa até te interromper, desculpa. Então, lá no TJ aconteceu isso, né? Mesmo edital, só informática que aumentou e manteve a mesma quantidade de questões. Com a Polícia Civil de São Paulo, eu imagino que vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, eles vão pegar o mesmo edital de 2018, Certo. só que em informática eles vão aumentar. Então se liga no que o Fernando tá falando agora. Pega o mesmo edital de 2018, tira algum item, não? Não. Não tira, então pega o edital 2018, belezinha, tem lá os itens, né? Tem português, tem matemática, raciocínio lógico, atualidades, direito, Aí você criminologia. pega um bloquinho de informática, não vai mexer naquilo, mas vai acrescentar. Exatamente. Tudo que está lá continua, O que você acha? mas vai entrar ali. Vai entrar justamente esse detalhamento. Tá. Na parte, por exemplo, de telefonia VoIP, era uma novidade, era uma coisa importante em 2018. Que lá você falava a respeito dos PABX, Certo. analógico, digital, virtual e tudo mais. Né? O próximo passo já seria falar, por exemplo, do protocolo, né? Dos protocolos que estão ali por trás da telefonia VoIP, como o UDP, o RTP, né? O Real Time Protocol, o RTCP, né? Que é o Real Time Control Protocol. Então, seria como se fosse dar um passo adiante. Só que quando você mexe com a telefonia VoIP e dá esse passo adiante, você já cutuca videoconferência. Né? Porque a videoconferência já entra em outro contexto. Correto. Parece com a telefonia VoIP, utiliza dos mesmos conceitos. Controle de fluxo, controle de pacotes, a transferência de dados, compartilha o canal e tudo mais. Porém, tem software próprio para isso. E na videoconferência você tem a possibilidade de ter um controle maior, no sentido de agendar reuniões, gravar essas reuniões, permitir o acesso externo, fazer com que o pessoal espere antes de entrar na aula. Temos várias plataformas, inclusive nós usamos o Zoom durante um tempo aqui, né? Sim, sim. Existe o Zoom, existe o Microsoft Teams, StreamYard e tantos outros, né? Google Meet também. Tudo isso está, por exemplo, aparecendo lá no edital do Banco do Brasil. Aí fala para mim, o bancário tem que saber isso? Por que um investigador da Polícia Civil não tem que saber isso? É muito mais. Então tem que Não desmerecendo o bancário, não, Exatamente, né? Porra. Então tem que entrar uma coisa assim. Claro. Né? Então ali na parte de VoIP vai expandir, vai entrar a videoconferência junto. Até porque faz parte mesmo desse momento, né? Era um momento do futuro, digamos Chegou, assim, né? né? Que chegou forçadamente, mas chegou. Né? Então todo mundo vai, no caso, precisa se atualizar nessa parte. Ô, Fernando, aí uma dúvida também que eu tenho assim. Muitos alunos perguntam para mim, beleza, o conteúdo é impecável, as aulas suas são impecáveis, mas eu faço uma pergunta: o que você acredita que ajuda para o cara memorizar tudo isso e conseguir gabaritar na prova, Fernando? Porque eu falo isso porque o Fernando também é um expert na parte de organização, planejamento e estratégia de estudo, né? Então, o que você acha que o cara pode fazer, Fernando? Porque assim, ele vai ter o seu curso, vai ter os materiais, por exemplo, no curso do QG, beleza, ele vai ter tudo lá. O que você acha que ele pode fazer para memorizar tudo isso? Você acha que só resolver questões basta? As dicas que você dá pro cara. Existem, no caso, momentos diferentes da preparação. Né? Para começar, ninguém é igual a ninguém. Tá? Então, esquece essa história de que existe uma receitinha, que é só você seguir passo a passo que você será aprovado, porque isso não é verdade. Né? Certo. Cada pessoa tem o seu perfil. E como que você identifica esse seu perfil? Fazendo questões. Faz um simulado, descobre o que você está indo mal, né? Faz outro simulado, percebe qual é aquela que você continua com dificuldade. Simulado tem que ser feito para você poder marcar a sua evolução. Né? Pega qualquer simulado de qualquer curso aí, né? E faz esse teste. Verifica lá a quantidade de acertos em português, verifica a quantidade de acertos em informática e vai medindo, vai mensurando. Claro. Você tem que ter controle
né? Então, o aluno ele tem, no caso, que ter esse controle. Paralelamente a isso, ele tem que também perceber como que ele aprende. Tá? Porque o que eu mais escuto o pessoal falar assim, professor, eu só aprendo com videoaulas. Assim, joia? Só que no dia você não terá uma videoaula. No dia você terá uma prova para você responder. Claro. Né? Então você tem que começar a gostar de responder questões. Sim. E quando você começa a responder questões, você começa a perceber um pouco também da assinatura da banca. Né? Cada banca organizadora ela tem um perfil diferente. Então ela tem uma forma de questionar as coisas. Sim. Quando a Fundação Getúlio Vargas ela veio aqui fazer o concurso do Barro Branco, da PM, o pessoal tudo reclamou. Por quê? Estava acostumado com o Unesp. Aí veio a Fundação Getúlio Vargas, que pesou a mão na parte de português, pesou a mão na parte de E vai voltar agora para oficial da PM, vai voltar a Unesp, né? E vai voltar a Unesp agora. Vai voltar a Unesp. Então... Foi só umas férias. Esse formato, né, da banca, você acaba percebendo à medida que você vai fazendo cada vez mais questões. Certo. Tá? Quando você começa a fazer mais questões, você tem, então, um histórico. Certo, correto. Esse histórico, ele corresponde a 75% da próxima prova. Tá? Não existe aquela coisa assim de que eles lançaram uma prova com 100% de novas questões, que nunca haviam sido perguntadas, a prova inteira estava difícil. Olha que sacada interessante que o Fernando falou. Interessantíssimo isso aí. O Fernando falou que o que cai na prova, geralmente 75% do que foi cobrado em prova já havia sido dado anteriormente em provas anteriores. Sim. Então resolver questões ajuda, pelo que eu entendo, e muito. Até porque você resolvendo, compreendendo, estudando sobre aquilo, você já está com 75%, né, Fernando? Sim. Então, e aqueles 25%, e aí os 25%? Os 25% eles vêm de outras ferramentas. Claro. Né? Uma das ferramentas que eu recomendo é a questão do resumo. Bacana. Mas eu vou lá no seu site, Fernando, eu compro a sua apostila e a sua apostila já tem resumo. Sim, mas o resumo que está lá é apenas uma orientação, um norte, né? É apenas assim para você ter uma ideia do que é um resumo. Sim. Né? Então eu vou lá e pego, já tenho tudo pronto. Não, você tem que criar o seu resumo. Claro. Né? Criar com as suas palavras. Porque quando você começa a criar com as suas palavras, você também já está se preparando indiretamente para a segunda fase, para a terceira fase. Né? Eu já conheci candidatos que foram muito bem na prova objetiva, só que chegou na segunda fase e não sabia escrever. Putz. Né? Ele sabe o conceito, mas não sabe escrever. E às vezes a pessoa sabe até escrever, mas quando chega na prova oral, gagueja, passa insegurança, não é? Exatamente. Dá branco. E lembrando que na prova escrita de escrivão veio informática. Tem. Então, assim, pessoal, honestamente, eu acho que deva vir nas duas agora, Fernando. Tanto de investigador quanto de escrivão, assim, sabe o que eu vou falar? Não estou sendo pessimista, tá, Fernando? Mas eu estou colocando um cenário mais complexo possível para os nossos alunos. Por quê? Porque se acontecer de fato, eles vão estar preparados. É o que eu falo pro pessoal. Preparação, se você fizer uma preparação hard, grande chance que no dia da prova, como muitos mandaram mensagem pro Fernando, nossa, eu achei que a prova estava de boa. Sim. Mas aí a questão, né, Fernando? Será que a prova estava de boa? Ou o cara que estava extremamente bem preparado, né? A pessoa fica extremamente bem preparada, né? Por causa de planejamento, por causa de controle, né? Por causa de autoconhecimento. Outra ferramenta que eu também recomendo bastante é a questão do mapa mental. Legal, essa eu sou fã de carteirinha, né? O pessoal até citou, né, o mapa mental. O mapa mental, o que é? É você montar com os seus desenhinhos, suas setas, seus rascunhos, claro, seus balãozinhos, como você compreende aquele assunto. Sim, né? sim. Quais são as conexões, quais são as ligações. E da mesma forma, professor, eu já comprei lá o seu mapa mental e tem tudo isso, né? Tudo isso pronto. Só que uma coisa é você ler o mapa mental, outra coisa é você criar o seu mapa mental. Exato. Né? Os mapas mentais que existem na internet, eles são muito bons para você ter uma ideia. Eu já comprei, Fernando, mapa mental, você acredita? E serve para aquela revisão de 5 minutos. Cara, não foi tão eficiente. Quando eu comecei a fazer meus mapas, aí eu vou falar até uma coisa aí, fica uma dica pro pessoal. Quando eu comecei a fazer, eu recebo muita reclamação hoje de aluno com os mesmos problemas que eu tive. E que na verdade não são problemas, são etapas. Quando você começa a fazer mapas mentais, primeiro, no começo você não sabe se faz no PowerPoint, se faz no papel. Minha letra era horrível, então PowerPoint. Segunda coisa, a pessoa acha que ela está perdendo tempo construindo mapas. Né?
Terceira coisa, ela fica querendo comparar o mapa dela com outros mapas. E, porra, na internet você acha os mapas assim que você fala, porra, aquilo não é nem um mapa, é um Waze do conteúdo, porra. Então, mas não adianta ser lindo, bonito, se não é funcional, cara. Sim. E aí, só que depois você começa a construir mapa, você começa a ganhar habilidade, e você começa a ganhar habilidade, você começa a ganhar a rapidez no que você está fazendo, e essa rapidez te permite fazer cada vez mais mapas. E quanto mais mapas você faz, mais robusta fica seu sistema de revisão. Chega uma hora que você já mapeou tudo, literalmente. Aí é onde a coisa fica boa. Porque daí as suas revisões ficam rápidas, eficientes, completas e funcionam. Eficientes, né? No sentido, funcionam. Então, todo mundo passa por isso. Não é só você que está assistindo agora, não. Porque por que você deve fazer o resumo? Por que você deve fazer o seu mapa mental? Né? Se você tem a chance de comprar tudo isso pronto na internet. Sim. Você pode comprar, você vai comprar no caso para se inspirar nesses conteúdos. Só que tem a diferença. Se você compra um resumo e um mapa mental, você vai ter que decorar aquilo. Agora, se você constrói o seu resumo e se você constrói o seu mapa mental, você não tem que decorar nada. Claro. Você só tem que relembrar o que você já tinha feito. Aí entra aquela coisa do aprendizado mecânico, né? Aquela coisa do aprendizado sinestésico, de você ter feito a coisa. Total. Né? Pelo fato de você ter movimentado a mão, pelo fato de você ter escrito lá com a caneta e tudo mais, seu cérebro acaba recordando mais facilmente. Né? A questão da experiência. Né? Uma coisa é você ter que ler o resumo, você decorar o resumo, e a outra coisa é você lembrar que você vivenciou a criação daquele resumo. Sim, total. Né? Então uma coisa é você decorar lá o resumo e aí você vai lembrar do cachorro que estava latindo na casa do vizinho enquanto você tentava decorar o resumo. Agora, quando você fez o seu resumo, você vai lembrar daquele dia que você estava fazendo o resumo. Aquele dia que você estava um dia quente. Sim. Que você estava pé da vida, querendo passar na prova, para poder ter um ar-condicionado, conforto na sua casa, etc, etc. Você vai lembrar disso. Não tem a menor dúvida. Pode falar, Frank, tô ouvindo. Eu vou pegar. Aí, né? Tinha que ser, né? Aí, né, o pessoal... Tá bacana o papo, só vim pegar um negócio aqui. Uma breja. O pessoal fala assim, mas vou perder tempo fazendo resumo. Ou vou perder tempo fazendo mapa mental. Não é perda de tempo, né? Sim. É a mesma questão do material pronto, né? Você não perde tempo, você acaba investindo tempo. E deixa eu te fazer uma pergunta aí que talvez já te fizeram, não sei se alguém já fez, mas... por exemplo, o cara tá no nosso curso, né? E ali no curso ele tem o material e ele tem a videoaula. Sim. O que você acha? Você acha um mais eficiente que o outro, os dois? Eles são ferramentas complementares. Bacana. Né? Eu nunca recomendo a pessoa usar uma única ferramenta. É porque gera isso aí, né? Tem muitos alunos aqui do curso nosso. Quem é aluno, inclusive, aparece aí e fala, sou aluno do QG. Tem muitos alunos, e coloca aí, você estuda pelos dois, você estuda só por PDF, ou você estuda só por videoaula? Que tem isso aí, né, Fernando? Tem ainda gera essa polêmica aí, né? Sim. Existem, no caso, justamente, né, essas questões que falam a respeito de formas de aprendizado, de receitinhas. Certo. Né? Só que elas não servem para todo mundo, né? Cada pessoa precisa encontrar o seu perfil, cada pessoa precisa encontrar o seu formato de aprendizado. Porque existem pessoas que elas se dão bem com a videoaula, mas elas se dão bem, você pode não se dar bem. Claro. Né? Existem outras pessoas que estão muito bem com PDFs, só com PDFs. Existem pessoas que precisam combinar as duas coisas. Outras pessoas precisam da aula presencial. Sim. Outras pessoas precisam correr atrás do professor para tirar dúvida. Então, você não pode isolar, você não pode falar assim, eu vou usar só essa ferramenta que vai dar certo. Sim, não, você tem que lançar mão de todas as ferramentas possíveis. Né? Você tem que lançar mão dos arquivos PDFs, tem que lançar mão das videoaulas, tem que lançar mão do tira dúvida com os professores, dos simulados, fazer questões, assinar uma plataforma de questões, fazer questões lá diariamente, manter ritmo, constância. Né? Porque a pessoa que não mantém essa constância, esse ritmo, ela corre o risco justamente de cair no esquecimento. O nosso cérebro ele só mantém as coisas frescas na nossa memória se nós mantivermos contatos com ela. Claro. Pega o caso da língua estrangeira. Né? Eu já fiz curso de inglês, você já fez curso de inglês, nós já fomos para os Estados Unidos. Sim. Só que, se a gente não treinar, acaba esquecendo. Faz parte.
Eu lembro que na época, Fernando, quando eu estava estudando, você falou, faça muitas questões. Porque eu ficava tentando aplicar o que o Fernando ensinava. Eu pegava assim, um comando, uma tecla de atalho, alguma coisa, eu ficava tentando fazer. Só que demandava muito tempo. Aí o Fernando falou assim, faça questões. Você vai compreender melhor. Porque você não vai trabalhar com informática. Você vai fazer prova, cara. Então acontecia isso comigo. Era um problema que eu tinha na época, né? De querer ficar aplicando aquilo na prática. Funcionava, óbvio, mas para concurso é outros 500, né, Fernando? Legal, muito bom. Muito bom. O pessoal também sugeriu a questão de fazer tudo no computador. Não é fazer tudo no computador, não. Né? Tem algumas coisas que você faz no computador, sim, até para poder auxiliar. Né? A questão de formatação do Word, a questão de uma fórmula do Excel ou outra, aí sim. Mas você vai querer, por exemplo, fazer a questão de ransomware, as questões de computação na nuvem no computador, você vai perder uma semana inteira configurando o servidor lá, não vai dar certo. Né? Então, tem certas coisas que sim devem ser feitas, tem outras coisas que não devem ser feitas. Né? Tem só que fazer questões e... É porque o aluno fala também, que nem Fernando, aqui no curso, quem é aluno do QG sabe, todo mês, quem é aluno do QG recebe um simulado exclusivo. Além de receber um simulado todo mês, a gente disponibiliza para alguns alunos, para todos, né? Hoje em dia foi disponibilizado para todos, um bônus, que é o PDF com 2.000 questões. Agora, se o cara faz isso aí é outros 500, né, Fernando? Sim. Como a gente tá até falando, o Fernando falou no começo a gente tava no bate-papo. Eu quando chegava pro Fernando, eu não tava querendo perguntar sobre algo novo. Eu queria tirar dúvidas sobre algo que eu tinha estudado. E que aquilo me parecia com um grau de complexidade que eu precisava simplificar. O Fernando vinha e falava, não, é assim. E a coisa acontecia, né? Que isso aí também é um outro erro, né? Do pessoal que está se preparando para os concursos. Tem muita gente que quer dar o salto maior que a perna, que meu pai falava, né? Quer estudar aquelas coisas lá super, hiper avançadas, sem ter passado pelo básico. Porque básico é básico. Mas é o básico que salva, rapaz. É o básico que salva. E chama-se básico porque é base. Sim. E se é base, tem que ser o primeiro a ser feito, né? Aí depois você faz, depois você tira as dúvidas, tudo aí você vai você vai avançando. Exato. Né? Não adianta falar assim, eu já trabalho com informática, eu vou direto para a parte avançada. Também não dá muito certo. Sim. Né? Tem que seguir, né? Não tem jeito. Tem que seguir, pessoal. O que tá no curso, siga. Né? Sim. O pessoal já Etapas, quer, né? às vezes, assistir o final, mano. Vai uma coisa por vez. E falar nisso, uma outra pergunta bacana também, Fernando. Previsão de novos editais da Polícia Civil. Faz alguma aposta? Olha, historicamente sai no ano de véspera de eleição. Exato. E as provas do ano da eleição. Né? Considerando que nós estamos em setembro, né? Então tá na hora de sair o edital. Outubro, novembro agora, né? Tá na hora de sair o edital, prova começando em janeiro. Né? Que ali em 2013 foi assim. Foi. Né? E detalhe, 2 meses pra prova, né? Teve prova em janeiro, fevereiro, março, até agosto. Exato. Né? Teve prova todo mês. Então deve acontecer algo parecido agora. Né? Deve sair o edital agora, né? Nós estamos em setembro, sai em outubro, por exemplo. Aí já emenda com a prova em janeiro, 60 dias. Sim. Né? Na melhor das hipóteses, 90 dias. Só que também tá assim meio que em suspenso, né? Pois tem aquela questão, aquela demanda do governador, né? Que não autorizou a abertura de novos concursos até dezembro. Mas pode falar um bagulho quente aí, que o pessoal tá sabendo? Calma. Já ia soltar um negócio aí quente, eu não vou falar então. Então tem essa questão da autorização, que ela vence justamente em dezembro. Só que nada impede, por exemplo, do edital sair hoje, com a prova marcada para o dia 1º de janeiro. Exato. Né? Então o pessoal fala assim, não, eu vou esperar o governador autorizar para depois... Então, vai lá, boa sorte. Né? Você vai entrar naquele rol dos 90% que fazem a inscrição e não são aprovados. Né? Porque tem muita gente que é assim, né? Faz inscrição, acho que é só ir lá no dia que já pega distintivo, arma e colete. Olha, cara, eu bato tanto na tecla, né? Ou então é só levar o currículo no dia, né? Cara, não é assim. E, enfim, mas é umas coisas assim, que eu falo assim... cara, quando o edital abre, são 2 meses pra prova. Então você tem 2 meses pra prova e 90% das pessoas não entram. 90% das pessoas vão lá fazer a prova, filho, e vai ter que esperar mais 3 anos um novo edital. Que nem eu falo assim, cara, aí o pessoal fala assim, pô, Luizão, por que você fica tão motivado, tão empolgado? Por que você fala pra galera aí, por que você coloca pressão? Literalmente eu faço isso propósito. Até esse dia teve um trouxa que falou assim, o cara fica vendendo sonho. Eu falei,
A questão é categórica. A questão é, se você não estiver motivado, se você não estiver focado, se você não estiver com muita determinação, a sua chance é minúscula. Porque você está estudando sem o edital estar aberto, e aí quando você está estudando sem o edital estar aberto, acontecem dois fenômenos. Um fenômeno, o cara fica tenso em quando vai abrir, né? Ele fica querendo buscar especulações para ele se motivar. Ao mesmo tempo, ele não percebe que o cara que está estudando antes, ele está numa baita de uma vantagem. O que a gente chama de janela de oportunidades. Porque o cara que está estudando antes, ele tem muito mais vantagem. Ele tem tempo para tirar dúvida, ele está mais tranquilo, porque aí a gente entra num tema quente também, Fernando, que é o seguinte, o Fernando sabe bem disso. O Fernando dá aula há muitos anos. Eu fui aluno dele quando eu fui dar aula, o Fernando já dava aula há muito tempo. Quando abre o edital, como é que é a cena, Fernando? Como é que chegam para você as mensagens? Conta algumas aí só pra galera. Que tipo de mensagem que chega para você quando o edital abre? Bom, a primeira mensagem que chega, vai dar tempo? Fala assim, ó. Isso é clássica. Bom, a resposta também é meio que clássica, né? Algumas pessoas, inclusive, já responderam isso lá pelo Instagram, né? Outros perfis, né? Que nem do Antônio, da Nayara, da Fernanda, já responderam assim. Vai dar tempo, sim. Se você parar de perguntar e começar a estudar. Boa, Fernando. Essa é a primeira. Karatê do Fernando, ó. Agora faz o corte aí, John. Momento karatê do Fernando, meu. A segunda dúvida, né, que eu recebo justamente quando o edital é lançado, né, se apenas com a apostila ou se apenas com o curso, né, de vídeos que tem lá no YouTube e tal, se é suficiente. Assim, bom, depende. Porque as pessoas sempre esperam aquela coisa assim do tipo, sim. Não, depende. Por que depende? Depende das outras matérias, meu filho. Não adianta você falar assim, eu tô mal de informática, eu vou lá comprar o curso do Nishimura e eu vou passar no concurso. Se não, depende. Claro. Como é que você tá de português? Como é que você tá de criminologia? Cara, se você nunca viu essas matérias na vida, e você vai ver agora, junto com informática, a verdade é que as chances são pequenas. Exato, Fernando. Falou tudo. É possível? Sim. É possível. Né? Mas será mais difícil. Tá? Porque existe aquela coisa do caminho que você trilha de forma planejada, ordenada, e existe aquele caminho que você trilha aos trancos e barrancos. Claro. De um meio ou do outro, você acabará chegando ao seu destino. Mas talvez seja melhor você seguir pelo caminho mais tranquilo. Né? Qual que é esse caminho mais tranquilo? Estudar antes do edital, se programar, dividir o seu tempo, né? Conseguir equilibrar os vários formatos, assistir videoaula, fazer questões, fazer simulado, fazer resumo, fazer mapa mental, tirar dúvida, fazer as revisões, né? Porque também não adianta você fazer um monte de resumo bonitão, um monte de resumo de mapa mental bonitão e largar lá e esquecer. Exatamente. Tem que revisar, né? Então tem que prever tudo isso, né? E também tem que prever aquilo que é imprevisível. O que é imprevisível, né? Os problemas na família, né? Os problemas financeiros, a questão do trabalho, a questão do emprego, tudo isso pode acontecer, né? Então, se agora, que ainda não tem o edital, e as coisas estão bem, entre aspas, né? Aproveite esse momento justamente para poder se organizar, fazer isso, né? Organizar o seu investimento. Porque geralmente, quando o edital sai, o valor dos cursos dispara. Sim. É a questão da oferta e demanda, né? Sim. Quanto maior a demanda, maior a procura, maior será o valor oferecido, né? Então, procure justamente se organizar, porque senão o cara fala assim, eu vou deixar ali uns 2.000, uns 3.000 reservado para comprar material quando o edital sair. Claro. Eu já compro material atualizado e tudo mais. Aí, chega lá na hora e descobre que não dá. Foi pouco. A reserva financeira foi pouca. Foi mal planejada. Sim. Aí, o que o cara faz? Que isso também acontece muito. O cara parte pro rateio. Olha, eu tenho uma raiva disso aí, cara. E o cara que vai pro rateio, acontecem duas coisas. Primeiro, a chance dele tomar um golpe é muito grande. Já conheci vários que tomaram golpe. Né? Aí fala assim, eu perdi R$50, não dá nem trabalho, não sei o que e tal. Só que de R$50 o cara tá ganhando milhões lá. Você foi trouxa, em outras palavras. Criminoso e trouxa. E segundo... Porque é crime fazer isso aí. Exato. Teve muita gente que foi aprovada em concurso, que na hora da investigação social descobriram participação em rateio e foi cancelado. Né? O cara saiu. Assim, mas por que você saiu?
Ah, eles não deram a devolutiva. Ah, mas você sabe o que isso é. Sabe. Eu até brinquei com o aluno, ele até ficou assim, eu falei, se eu pegar, eu frito o aluno. Na boa. Porque assim, o cara quer entrar na polícia já cometendo crime. Então essa pessoa, ela vai fazer mal para a instituição. Né? O cara já entra querendo ser criminoso, porque o professor trabalhou, o professor dedicou horas, madrugadas, né, Fernando? E é aquela questão também da própria moral, né? A questão da honestidade e tal. E outra... Que nem, por exemplo, eu fui adicionado num grupo lá do Telegram, que era do TJ. Né? Eu fui adicionado, tudo bem, fui adicionado, legal, tô lá, comecei a compartilhar materiais e tal. Aí, de repente, né, o pessoal começou a entrar em contato comigo, falando assim, fulano tá fazendo rateio do seu material. Assim, nossa, legal, né? Entrei lá no grupo e falei assim, pessoal, tô saindo, tchau, porque eu acho que é o cúmulo do absurdo você fazer rateio de um material de R$10. Nossa, Né? E também aquela coisa da questão da moral, da verdade, né? Sim. Eu não vou ficar num grupo que tem o pessoal que faz isso. Eu saí também. Eu já entrei num grupo, o que você falou, eu entrei num grupo que o cara tava fazendo rateio do nosso material. Eu saio mesmo, porque quando você fica perto de coisa ruim, você se mistura, né? Isso é bíblico. Né? Se você se mistura com os porcos, você... Né? Então, não dá. Né? Eu até falei para o aluno, ficou assustado. Eu falei, cara, se eu ver, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar, porque a gente tem ferramenta para isso na polícia. Sim. Eu vou localizar, eu vou pegar tudo bonitinho e vou dar início, instaurar um procedimento ali. E sabe o que vai acontecer? Ele não vai nem estar sabendo disso. Ele vai descobrir quando ele passar na prova. A gente vai segurar a hora que ele passar na prova. Fala, filhão, lembra da malandragem que você fez lá? Então agora chupa essa manga, você não vai entrar aqui, você não entra. Simples. O pessoal também subestima um pouco, né, a questão da inteligência policial no Brasil. Eu já vi tanto cara se lascar desse jeito. Você não viu lá no concurso da Polícia Federal? Um monte de gente com mandado de prisão foi prestar a prova pra polícia. Chegou lá, filhão, voltou, foi de viatura embora. Entrou na polícia, né? Entrou na polícia. Ele foi fazer o concurso, chegou lá, as viaturas estavam esperando, esperou entrar na sala, falou, filhão, levanta aí. O que tá acontecendo? Ainda mete um louco, o que tá acontecendo? Fica tranquilo que você vai descobrir, dá o pulso pro tio aí, estica as mãozinhas pro tio aí, que a gente vai trocar uma ideia. Você não queria entrar na polícia, você vai entrar agora, só que você vai entrar pela parte de trás da viatura. Aí chora, aí chama a mãe. Posso ligar pra minha mãe? Né? E o pessoal não tá... O pessoal acho que não tá acreditando nisso, né? Que em vários concursos as pessoas estão sendo presas por causa de rateio. Tá tendo uma investigação forte em cima disso aí. Rateio, a questão da passar gabarito, passar foto na hora da prova. Né? O pessoal tá perdendo o cargo, tá perdendo a liberdade, tomando um processo por causa de coisas... Né? É crime isso aí, né, cara? Então, pessoal, não é brincadeira não, cara. Então, esse papo sobre rateio, né, ele acabou chegando justamente por causa daquela segunda dica, né, que a gente estava falando a respeito da divulgação do edital. Por quê? Se você espera a divulgação do edital, você vai descobrir que os seus recursos financeiros não são suficientes. O seu recurso, digamos assim, a única coisa que iria equalizar o concurso, né, a única coisa que iria deixar você igual a todo mundo, o tempo. Exato. O tempo é o mesmo, mas para você não vai ser o mesmo, não. Porque você terá que correr atrás de todas as matérias, correr atrás de todas as novidades. Já quando você estuda um pouco antes do edital, não, você já tem pelo menos ali uns 75% garantido. E 75% você pode falar assim, é muito 75%. Quanto que foi a nota de corte? De investigador? 73. Escrivão foi 70. Então, 75% que você estuda antes do edital ser publicado muito bem colocado. A sua nota de corte. Bem colocado, excelente. Agora, se você espera o edital sair para depois correr atrás dos 75%... E tem aquele lance também, quem garante que você vai absorver tudo em 2 meses? Como você falou, tem outros problemas pessoais que envolvem a vida da pessoa que não necessariamente ela vai estar num bom momento para absorver. Sim. E eu falo, por isso que eu mexo tanto com o emocional da galera, porque eu falo assim, briga com alguém, discute ou fica chateado e tenta ler uma página de um livro, uma página só de um livro, compreendendo. Você não lê uma linha. O emocional não lhe permite fazer tal coisa. Eu tenho uma aluna que ela não entrou no TJ de 2018 porque terminou com o namorado na semana da prova. Putz, mas que namorado, filha da puta também, né, Fernando? Pois é. Olha. Agora ela tá aí de novo, tá estudando de novo. Tá solteira. Agora sim.
Aí, ó, você que é concurseiro aí, não pode, tô brincando, não vou passar o perfil de ninguém aqui, não. Não, mas acontece sempre. Tomara que ela arrume um namorado bacana, alguém dos concursos agora também, que apoie ela, porque pra você ver, às vezes não foi culpa dela, o cara fez isso, arrebentou com o emocional da menina. Exatamente. Entendeu? Eu gostava do cara, tem jeito, ela aí tinha como prever isso. Ou ela fala pro cara, não, é o seguinte, fica comigo até eu fazer a prova. Já era, velho. E isso pode acontecer com qualquer um. Isso pode acontecer com o cara que tá casado e tá tentando estudar ali pra poder dar uma coisa melhor pra família, Ou às vezes né? um filho doente, alguma coisa. A gente tá num momento sensível, né, da questão sanitária. Oxe, nossa. Então, nunca saberemos se daqui uma semana estaremos internados ou em coma. É um período pós-pandêmico, mas ainda de muitas incertezas, né, Fernando? Sim. Então, tudo que você puder fazer agora, faça. Exato. Né? Porque você não sabe o dia de amanhã, literalmente. Engraçado, hein, Fernando? Levantando essa bola aí também, a gente já vai voltar, pessoal, para os temas de informática aí, mas levantando essa bola, engraçado, porque quando eu fui prestar concurso em 2013, teve Copa do Mundo, lembra? Sim. Teve Copa do Mundo. E teve algumas pessoas, o Fernando lembra, teve aluno do Fernando que os caras optaram por ir para as festas, por curtir. E a outra parte, que foi uma pequena parte, eu estava no meio, graças a Deus, optou por estudar. Por quê? A gente, essa mania dessa geração miojo, que quer tudo na hora, sabe? Não é tudo na hora, isso é enganação, cara. Esses bagulho aí que, não, mágica, 30 dias, pô, para com essa porra. E o que acontece? A gente optou por plantar naquele momento. E pra você ver, a gente plantou, chegou a outra Copa do Mundo, né? Eu já tinha sido aprovado, etc. Todo mundo já tinha sido aprovado. E detalhe, mal a gente imaginar que viria a pandemia. E que gerou essa vasta quantidade de pessoas desempregadas. Quem não tinha segurado uma renda, nossa, entrou em pânico. E eu falo, eu senti mais medo de morrer do que ficar desempregado. Porque a gente tem a estabilidade que para muitos talvez não faça a diferença, mas para mim fazia muita diferença, Fernando. Faz até hoje, né? Faz você ter uma estabilidade. Então concurso público ainda é sim um investimento e tanto, né, Fernando? Sim. Esses rumores, né, de que vai acabar com o concurso público. O pessoal fala, onde vai acabar com o concurso público? Aí tem a questão da PEC, né? Assim, gente, existem as chamadas carreiras de Estado. Sim. Né? Existe a questão do judiciário. Então, não. Vão acabar os concursos? Não, vai diminuir de alguns cargos, né? Vai acontecer mais ou menos aquele movimento que aconteceu nos anos 90 de terceirização. Certo. Né? Colocou, por exemplo, serviço de limpeza, segurança privada, tudo em terceirizadas. Vai acontecer algo parecido, porém, algumas carreiras de Estado elas vão continuar, porque não tem como terceirizar certas coisas. Né? No formato do Brasil, não tem. Tá? Então, aproveitar justamente esse momento pré-edital, né? Para organizar seus estudos, né? Trabalhar muito a questão da informática, porque também não adianta você querer prever as coisas. Né? Assim, eu vou estudar por antecipação computação na nuvem, porque o Nishimura falou que é importante. Não, vamos lá. Base. Atenção agora, hein? Garante lá Windows, Word, Excel, internet, garante isso aí. Porque na hora que sair o edital e você vê que computação na nuvem realmente vai vir, né, veio mais pesado, aí você só tem que investir só naquele tópico. Né? Então, aproveita o momento agora para investir na base. Né? Trabalha com a base. Eu vejo também isso muito na questão dos simulados, né? As questões que o Felipe me manda, as questões que o Alexandre me manda, as questões que você me manda, né? Porque eu organizo ali os simulados para o pessoal todo mês. E eu percebo isso aí. A gente foca muito na base, pessoal. Por quê? Porque o momento agora é de solidificar. Quem já construiu uma casa sabe que a parte mais importante da casa é a fundação. Né? Então, tem que aproveitar esse momento para fazer essa fundação. Né? Exato. Da informática, qual que é a fundação? Windows, Office, Internet. Aí você pega lá os tópicos de 2018, como a parte de hardware, redes de computadores, segurança da informação, telefonia VoIP, mensageria. E aí você tudo faz essa sua base de 75%. Legal. Aí o que vier de novidade, porque vem novidade, isso o diretor da Cadepol falou 2 vezes, e ele não iria falar. Se liga, hein? Ele não iria falar isso 2 vezes à toa. Né? 2 vezes. O edital do TJ também veio novidade. Todos os editais de Polícia Civil estão vindo com novidades. Então você vai se dedicar aqueles 60 dias lá só para ver as novidades. Aí fica bem mais tranquilo. Oxe.
Total. Fernando, últimas dicas aí pro pessoal, Fernando, porque a gente pode até fazer mais lives, mas acho que essa aqui a gente já trouxe coisa pra caramba, pra quem foi inteligente é uma decisão e anotou tudo que o professor Fernando falou. Vamos lá, Fernando, então eu tenho uma galera aqui que tá se preparando para investigador e escrivão. Certo. E a gente já sabe que informática é a bola da vez. O que você tem para falar para essa galera aí? Tem alguma dúvida que você percebeu também que foi bem latente aí nos últimos dias, da galerinha aí que está preparando para a Polícia Civil? Olha, o pessoal tem muita dúvida com relação à parte de planilhas eletrônicas, né? Só que aí também a gente tem que observar a questão da base. Qual é a base da planilha eletrônica? É matemática. Então, se a pessoa ela foi fraca em matemática lá na escola, não é porque não tem matemática no edital que você não vai estudar matemática. Sim. Tem que estudar. E o que é estudar matemática? Estudar as operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência. Tem que entender a base, porque entendendo a base, você começa a compreender o funcionamento das funções. Nas provas de informática da Polícia Civil, só caíram funções, né? Não caiu lá, qual é o ícone que imprime uma planilha? Não caiu isso, caiu função. E aí, fazendo as provas anteriores da banca, você percebe que algumas funções caíram em 2011, caíram em 2013, caíram em 2018. Ah, mas por que caiu? Simples. Porque o pessoal erra. Quando o pessoal erra, a questão vai para a prova. Ela continua na prova. Porque o concurso está lá, a banca não está lá para colocar ninguém lá dentro, né? Ela está lá para tirar todo mundo. Claro. Né? Então, se o pessoal está errando aquele tipo de questão, ela vai continuar caindo. Tá? Então, estuda justamente isso. Focar bastante na parte de matemática, que é o fundamento da parte de planilhas. Não tem para onde fugir. Terão questões sobre planilhas, sim. Ah, mas eu quero dar tiro, né? Que nem o saudoso professor Farid falava, né? Verdade. Que Deus o tenha. Só quero dar tiro. Preciso saber disso? Precisa saber disso, né? Então, focar bastante na parte de planilhas eletrônicas e editores de texto. Isso aí já garante ali tipo 40% da prova. A seguir, focar nessa parte assim um pouquinho mais avançada, que é a parte de segurança de redes, a parte sobre ambiente de redes, a parte de hardware, né? Que ali você já garante os outros 35%, os outros 40% da prova. Bacana. E ali você já fecha a chamada nota de corte. Tá? Já garante o mínimo necessário. Quando o edital sair, você já tem que estar garantindo a sua nota de corte. Perfeito. Aí quando o edital sai, aí você só vai, no caso, melhorar essa nota de corte, né? Porque o que é a nota de corte? O pessoal também tem essa dúvida, né? Acho que tem até um vídeo seu que fala sobre isso. Tem, eu fiz explicando o pessoal o que é nota de corte. Fernando, eu fui tão a fundo nesse assunto que eu fiz de todas as notas de corte de todas as carreiras. E detalhe, mostrei a quantidade de candidatos por vaga de cada carreira. Né, teve uns que eu tive que fazer cálculo e atrás de um monte de coisa aí para poder mostrar para o pessoal que, assim, você só precisa de uma vaga, mas você tem que saber também que não é bem assim, né? Você vai cagando e andando pro negócio. Tem que levar a sério mesmo. Sim. Então, se você consegue, no caso, verificar todo o edital anterior, antes da publicação do próximo edital, você já está, então, garantindo a sua nota de corte. Exato. E a partir dali, o edital, você só tem que fazer a revisão dos seus resumos, a revisão dos seus mapas mentais, atualizar com as novidades, porque vem novidade, sempre vem, né? Na parte de informática. E, no caso, vai se dar bem. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, tudo que puder ser feito antes do edital ser publicado, faça. Tá? Porque não tem como nós prevermos, né, o que vai acontecer depois que o edital for publicado. Mas dá para saber, a gente consegue passar para você o que você precisa fazer agora. Sim. Para garantir a sua aprovação. Façam as questões, façam simulados, façam seus resumos, façam seus mapas mentais. Exato. Né? Usa simulado que tem na internet como base, usa resumo que tem na internet como inspiração, usa mapa mental como inspiração, né? Mas procure justamente focar mais no seu desenvolvimento do que propriamente aquela compra de fórmula mágica. Né? Exato. Porque, infelizmente, muitos candidatos são assim, né? Chega lá muita gente assim que o edital sai, Nishimura, se eu comprar a sua apostila, eu vou ser aprovado? Eles falam isso aí, né? Fala muito, né? Eu falo assim, depende, né? Depende justamente de todo esse contexto, né? Exato. Porque a gente fala a respeito ali de umas 40 coisas relacionadas ao concurso, mas na vida da gente nós temos outras 1.600 coisas diferentes, né? Você mesmo uma vez comentou, né, que lá da sua igreja tinha comentado a respeito disso, né?
sobre, por dia, tomarmos 2.000 decisões. É. Se nós levantamos com o pé direito ou com o pé esquerdo. Se nós 2.000 decisões. vestimos a camisa branca ou preta. Se nós tomamos o café antes ou depois de escovar o dente. 2.000 pequenas decisões por dia. É por isso que aqueles caras mais cabulosões, assim, que a gente fala, né? O Warren Buffett, entre outros caras aí, a Billie Jean, os caras assim, eles usam a mesma roupa. Sim. O mesmo tipo de roupa. Para que eles evitem pensar e gastar neurônio com esse tipo de decisão. Eles tentam minimizar decisões externas, assim que não fazem diferença para eles, para que aumente. Olha para você que sacada, né, cara? Para aumentar a capacidade deles de tomarem verdadeiras e importantes decisões na vida. Sim. Então o concurseiro é parecido, cara. Ele tem que evitar ficar gastando energia com outras coisas. Porque fica. Porque você pode ver até a própria mesa do candidato, né? Se ele está estudando, certo? E coloca os seus livros do lado direito, ele tem que tomar aquela decisão de que os livros vão ficar do lado direito. Perfeito. Porque se um dia fica do lado direito, no outro dia fica do lado esquerdo, no outro dia fica do lado direito de novo. E se ele fica mudando as coisas, ele não cria essa rotina, o cérebro dele vai ficar gastando neurônio justamente com pequenas decisões que não avançam em nada. Por isso que eu te falei, o mapa mental mesmo, um falo depois que você tá tudo pronto, cara, é como se você tivesse construído o motor de uma Ferrari. Demorou, mas a hora que você pisar, velho, o negócio vai. Lembra, até a minha organização das disciplinas informática eu tinha lá, colocava aqueles negocinhos que é no seu nome, que divide páginas, sabe o que eu tô falando? Que você cola assim, que daí você escreve, assunto tal, servidor em nuvem, tá? Por quê? Pra eu não gastar energia igual um besta procurando. Então o Fernando falava, tema tal, já abri, tá aqui. Tema tal, já abria, tá aqui. Essa velocidade e essa economia de energia me ajudava muito para estudar. Porque o segredo do concurso, vejo eu, que é eficiência. Sim. Não é quantidade de tempo, né, Fernando? Não vai perguntar sua prova, quantas horas você estudou? Mas a questão é, você terá 100 análises para estar fazendo. 100 questões ali, então... Com tempo médio de 3 minutos. 3 minutos por questão, exatamente. E se você pega uma questão de Excel, você gasta 20 minutos, filho? Você já comprometeu as questões de atualidades, você já comprometeu as questões de criminologia, né? Então... Você não terá mais 3 minutos para aquelas questões. Exatamente. É isso, sem dúvida. E falar nisso, você que colocou sua dúvida aqui, que não foi respondida a sua dúvida, manda depois no direct do Fernando lá, @professor Fernando Nishimura. Nishimura Informática, né? Você me confundo, cara. Informática Concursos. Errei tudo agora. Nossa, meu Deus do céu. @Informática Concursos. No Instagram. Eu sempre ponho Nishimura, já puxa ele direto, tá ligado? Tô acostumado a colocar @Nishimura, o Instagram já puxa pra mim. Que é a questão do perfil conectado. Ou manda pra mim, @Prof. Luiz Costa também, a gente vai ter o maior prazer em responder. Você que é aluno do QG, já tem o Fernando lá na plataforma. Em breve já vamos agendar atualizações pra colocar lá, hein, Fernandão? O que você acha? Sim, a partir do dia 15 de setembro, né, que agora fecha o meu ciclo do TJ, né? Aí a gente já volta com a Polícia Civil. Beleza, a gente já agenda para colocar coisas novas lá, tudo dentro do que tá dentro do edital, de algumas coisinhas bacanas aí, renovação de algumas coisas, né? Novas questões, enfim, muito legal. Fernando... Porque novas questões já tá entrando no simulado. Novas questões já tem no simulado, quem é aluno do QG já tem acesso a novas questões. Você não entra dando bobeira aí, mano. Eu falo assim, se você não cair no QG, hoje... Infelizmente, sabe o que vai acontecer? Daqui 3 anos você vem pra cá. Só que você vai reprovar, ficar 3 anos aí na pendura, uma hora você cai pra cá. Hoje, sabe a gente tava fazendo uma pesquisa. Hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior e melhor canal hoje do YouTube especializado em Polícia Civil. Porque tem muita água com açúcar. Muito canal assim, que fala de Polícia Civil, mas fala de outros 300 mil coisas também. Agora, hoje, sem dúvida nenhuma, melhor e maior, né? A gente tá reunindo aí um grupo seleto de professores para aprovar você na Polícia Civil. Fernando, agradecer você a participação mais uma vez. Fernando já é da casa. Muito obrigado, de coração. O pessoal dá print, ó. Aí, dá print aí, João. Tira o print aí para nós postar. Fechou? Então, sem dúvida nenhuma, hoje, o melhor professor de informática aí, eu tenho muito orgulho de chamar de meu amigo, né? O Caveira 01 da casa aí. E, cara, é isso. Segue o que ele fala, velho. O pessoal pergunta, o que eu faço em informática? A minha resposta é categórica. Segue o que o Fernando falar. Certo? Fernando, eu gosto de falar isso, teça as suas palavras, é bonito falar, né? Tecer essas palavras. Tô brincando, faz um encerramento pra nós aí. Então, pessoal, agradecer a presença de todos, né? Espero ter justamente respondido algumas das dúvidas que passaram aqui no chat. Qualquer dúvida é só mandar
tanto aqui no canal do QG, né, que as meninas acabam me encaminhando depois, ou lá no meu Instagram, no Informática Concursos. Focar, ter foco, ter objetivo. Se você um dia puder, né, venha assistir um presencial com o Dr. Regis, delegado. Ele vai te contar essa questão da resiliência, de ser reprovado e continuar estudando para ser aprovado no próximo, tá? Porque também a coisa não acontece da noite para o dia, tá? Estudo, aprendizado, isso tudo é um processo que leva tempo, ok? Então aproveita justamente esse tempo, que no momento é igual para todo mundo, para investir bem o seu tempo, ok? Valeu, Luiz. Valeu, Fernando. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Aquele pessoal. abraço. A live vai ficar disponibilizada aí no YouTube. Curta, compartilha com o máximo de pessoas que você puder para ajudar. Acho que é a corrente do bem. Beleza? Dica de informática para o YouTube. Pessoal, ó, teve gente que acessou o YouTube pelo navegador de internet e não se inscreveu. Não adianta, tá? Se você está acessando o YouTube pelo smartphone, você tem que acessar o YouTube pelo aplicativo do YouTube, ok? Porque lá dá para você se inscrever, ativar as notificações e tudo mais. Na aula de sábado, o aluno chegou para mim e falou assim: professor, eu estou inscrito lá no seu canal, não estou recebendo as notificações. Eu falei assim: não, peraí, me mostra aí o que você fez. Ele tinha feito isso, ele tinha feito pelo navegador de internet. Então, se você está fazendo pelo navegador de internet, faça pelo aplicativo do smartphone. YouTube okay? é esperto. Porque tem diferença nas opções, né? No navegador do smartphone é uma coisa simples e no aplicativo do YouTube é uma coisa mais completa. Exato. Okay? Então, fica a última dica aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Vamos encerrar por aqui. Fiquem com Deus aí. E é isso aí. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.